Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento O Ponto Certo. Nesse evento eu vou te mostrar como que você pode diagnosticar e aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor do seu cliente, seu paciente, já no primeiro atendimento de forma segura e assertiva. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Ponto Certo acontecerá de 16 a 21 de setembro, sempre às 21h07, será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando dessa jornada incrível junto comigo. Se por algum motivo você ainda não fez sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos esse conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, compartilhe esse vídeo com outro massoterapeuta e se inscreva aqui no meu canal. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará diagnosticar o ponto certo da dor do seu cliente já no primeiro atendimento. Então eu estou aqui com o Marcos, eu vou entrevistar ele, vocês vão entender aonde que está a dor dele e depois eu vou falar para você o que eu avaliei e o que a gente encontrou de ponto certo a ser tratado. Tudo bem? E aí, tá preparado? Então, ótimo dia a todos e vamos aos trabalhos. Eu quero deixar aqui no jeitinho aqui, assim. Né? Marcos, pode ficar em pé. Sempre vou olhar para lá para a Duda, tá bom? Antes de eu começar, eu quero pedir para você se você autoriza a transmissão do seu vídeo ao vivo. Sim, autorizo. Tá bom, autorizou. Agora não tem mais jeito, né, gente? Agora lascou tudo. Fala, pessoal, aonde que você sente dor? Eu sinto dor no joelho esquerdo, mais do lado esquerdo, né, do joelho. Ao dobrar alguns movimentos, eu sinto muita dor, não consigo fazer, às vezes, alguns movimentos simples, né. E quando começou essa dor? Eu já convivo com essa dor, acho que é mais de 10 anos, que eu trabalhava na área de produção, fazia muito serviço, trabalho repetitivo, pesado, então mais ou menos isso, 10 anos mais ou menos. Tá. E qual o movimento, você falou do movimento, qual o movimento que você, se fizer, sente a dor nele? Esse de girar o corpo. Girando assim, você está sentindo a dor eu nele? sinto a dor. E ela dói na lateral dele? Isso, na lateral do joelho. Tudo bem. Então, gente, ó, eu já fiz a avaliação dele. Por incrível que pareça, e aí a importância, né, da gente buscar o ponto certo. Por incrível que pareça, o bloqueio dele está no adutor do lado direito, tá? E nos abdutores do lado esquerdo. Mas é um bloqueio muito forte no adutor do lado direito. É uma densificação bastante forte. Então, o que acontece? Quando o adutor está bloqueado, a pelve do lado que o adutor está bloqueado, ela tende a subir, né? E o outro lado, a pelve do outro lado, a contralateral ao adutor bloqueado, o lado contralateral ao adutor que está bloqueado, a pelve tende a descer, tá? E isso está acontecendo com o Marcos. Então eu vou fazer a liberação desse adutor e vou fazer a liberação da lateral do glúteo dele. E que nem eu falo para você, como eu sempre vou avaliar para chegar no ponto certo, eu tenho tranquilidade e eu tenho segurança para dizer, tanto para você que está me assistindo, quanto para o Marcos que está aqui do meu lado, que ele vai sair dessa sessão com a sua dor aliviada, tá? E por que a gente consegue isso? De novo, porque a gente tem uma ferramenta que nos leva ao ponto certo, que nos leva a encontrar a área disfuncional. A área disfuncional que normalmente é uma área indolor. Ele não sente nada no adutor do lado de cá. Mas a hora que eu tocar, ele vai ver que a coisa tá feia. Que a coisa tá travada. Tá bom? Você deve estar falando, o que esse Ronaldo tá com esse papel na mão? Esse papel aqui são questões de vocês, tá? Aquelas pessoas que respondem o questionário e que ganham o presente ao responder o questionário, que é, na verdade, eu posso dizer que é uma aula, né? Que eu fiz um tratamento para uma moça, né, que estava com muita dor de cabeça, e nessa aula eu mostro como que eu avaliei ela e quais foram as técnicas que eu usei para melhorar a dor de cabeça dela, tá bom? Então você precisa responder a pesquisa que vai no seu e-mail quando você
faz o seu cadastro. Quando você entra para o evento, então, se cadastrou para o evento, ponto certo. No seu e-mail chegou uma pesquisa, tá? As pessoas que respondem aquela pesquisa têm a oportunidade de ter a resposta para suas perguntas e também recebe esse bônus. Na hora que acaba de responder a pesquisa, vem uma mensagem na tela, ou do celular, ou do computador. É nessa mensagem que vem na tela que tem o link. Tá? Então você não pode perder essa mensagem. Você clica no link e você vai ser redirecionado para esse atendimento que eu faço para dor de cabeça. Beleza? Vamos trabalhar? Deixa eu só arrumar aqui para eu poder ver. Ok. Deixa eu puxar aqui, mano. Vamos lá. Pode deitar com a cabeça aqui. Barriga para cima. Eu só vou precisar, gente, pegar o meu produto, né? Vamos pegar o nosso produto lá, Duda? Ó. Então, pera aí, Marco. É que quando eu tomo meu produto, eu fico forte. Entendeu? Bom dia. Aqui, ó. Produto. Vou encher até o... Ó. Só na... Aquele cafezinho básico. É o cafezinho, tá, Marco? Tudo bem. Aqui, ó. Cafezinho. Deixa eu deixar no cantinho aqui. Marco, só fazer o seguinte. Você vai flexionar. Mas pode chegar mais perto. Aí. Ó, você vai flexionar esse joelho aqui. Tá bom? Pode dobrar esse joelho aqui. Isso, beleza. Duda, acho que se você pegar de lá, ó, você vai conseguir pegar o corpo dele. Pessoal, vocês vão ver a Duda, às vezes, filmando um pouquinho mais de longe, mas é porque as redes sociais estão pegando muito, muito, muito no pé. Tá bom? E aí derrubam o vídeo, bloqueiam a minha conta. Então, por isso que vocês vão ver ela pegando um pouquinho mais de longe. Tá certo? Mas eu tenho vários... todas essas técnicas que eu mostro, eu tenho no meu Instagram, tá? O que vocês têm que pegar da live é todo o raciocínio que me leva ao ponto certo, tá? Então tem hora que ela vai filmar um pouquinho mais de perto, tem hora que ela vai filmar um pouquinho mais de longe para que tanto o YouTube quanto o Instagram, o Facebook, enfim, não bloqueie as contas, tá? Então aqui, ó, consegue pegar aqui, né? Onde eu tô com a mão, beleza. Então veja só, eu tenho toda a parte interna da coxa dele, eu vou vir bem na linha média dessa parte, dessa área interna que são os adutores, bem no meio, tá? Da linha dos adutores, bem aqui, ó. Caraca, velho, mas tem uma bolota aqui. Meu Deus, tá muito travado. Eu venho bem no meio da área adutora e aí eu vou fazer essa técnica com 4 passos. O primeiro passo é o contato. O que é o contato? É um momento que eu toco no paciente e espero a minha mão aprofundar. Por quê? Você vai aprender durante o evento que eu tenho um tecido-alvo que deve ser liberado, que deve ser impactado. E para eu impactar esse tecido-alvo, a minha mão precisa aprofundar. Então o primeiro passo da liberação sempre vai ser o que a gente chama de contato. Junto com esse primeiro passo, mas é junto mesmo. A partir do momento que eu toco a mão, eu já vou começar então o primeiro passo e o segundo passo, que é a intenção. Ele tem dor no joelho esquerdo. A minha intenção é que ele melhore a dor no joelho esquerdo. Ronaldo, mas ele tem dor no joelho esquerdo, você está trabalhando do lado direito, porque o ponto certo está aqui. Tá? Você acha que eu vou perder tempo de ir no ponto da dor? Meu Deus do céu. Por isso que ele não melhora. 10 anos com dor. É isso. Então,
Primeiro passo, contato. Segundo passo, a minha intenção. Terceiro passo, a direção. Para onde esse tecido está travado? Ó, tá travado para baixo, ó. Nessa direção aqui. Então, a hora que minha mão afundar, ou logo depois que minha mão afundar, eu vou fazer uma leve tração aqui. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é o movimento. Dobra só um pouquinho o joelho e estica. Só um pouquinho, estica de volta. Ó, isso aqui, ó, vai de novo. Estica de volta. Tá bom? Ele vai fazer isso 5 vezes. Só que, entenda uma coisa. Eu só dou a direção, que é o terceiro passo, e peço o movimento para ele de flexão de joelho, que é o quarto passo, depois que o primeiro passo acontece. Então, depois que minha mão afunda. Beleza? Estamos entendidos em relação a isso? Ronaldo, quanto tempo isso leva? Não tem tempo, tá? Você vai sentir que a área que você está tocando, ela vai começar a aquecer e tua mão vai começar a entrar no tecido da pessoa sem que você faça força. Esse detalhe é muito importante. Você não vai fazer força. É somente o peso da sua mão. Ah, minha mão é pesada. É o peso da sua mão. Ah, minha mão é muito leve. É o peso da sua mão. Tá? Porque se você fizer força, tua mão vai começar a tremer, teu braço vai ficar enrijecido. Aí, ao invés de você conseguir uma liberação, você vai piorar a situação. Tudo bem? Então é só o peso da mão. Deixa a mão descansando aqui. Enquanto você está no primeiro passo, que é o contato, junto com a intenção, que é o segundo passo, quando você está nesses 2 passos, deixa a tua mão descansando aqui. Você vai perceber a mão afundando. Pode ficar tranquilo que é muito fácil de perceber a mão afundando. Tá bom? É muito simples mesmo. Então vamos lá. Caso tenha alguma pergunta, você pode colocar aí no chat, tá? Lembrando que eu sempre vou responder, tá? Eu sempre vou responder as perguntas relacionadas aos profissionais, porque o canal ele visa ajudar o profissional. O que o Ronaldo faz na rede social? Eu ajudo terapeutas manuais a terem a segurança que eles precisam para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus pacientes, dos seus clientes, desde o primeiro atendimento. Então, assim, se perguntar para mim assim, tem um paciente com dor lombar, o que eu faço? Eu não sei. Tá? Eu tenho que entender o contexto do seu paciente. Não é assim, tenho dor lombar, toco aqui. Tem que entender o contexto. Tem que entender como está a funcionalidade desse paciente. Tá bom? Então, para quem chegou agora, para que não reste dúvidas, o Marcos ele tem dor no joelho esquerdo há 10 anos. Tá bom? Ao fazermos a avaliação dele, a gente encontrou disfunção nos adutores do lado direito e nos abdutores do lado esquerdo. Beleza? Eu não vou mexer no joelho dele. Eu não vou mexer no joelho dele. Por que, Ronaldo, que você não vai mexer no joelho dele? Porque normalmente a causas das dores, o ponto certo que causam as dores, ele está numa área que não dói. E eu sempre falo, né? Hashtag o problema é onde não dói. Porque onde não dói, gera uma disfunção que a gente chama de disfunção primária. Como não dói, geralmente as pessoas ou os seus pacientes, os seus clientes, eles não procuram ajuda. Porque não está doendo. Só que a disfunção primária, ela gera disfunções secundárias. Ou seja, essas disfunções secundárias são adaptações que o organismo faz em razão daquela área que não dói, mas que está disfuncional. Só que cada adaptação que o corpo faz, ele gera uma compensação. E é como se o nosso corpo ele tivesse um potinho, e esse potinho fosse enchendo de compensações. Chega uma hora, ó, filma a xícara aqui, Duda. Minha xícara tá cheia, tá vendo? Se eu colocar mais café aqui, o que vai acontecer? Vai derramar a xícara.
As compensações é a mesma coisa. Chega uma hora, a xícara enche de compensação, o corpo enche de compensação e derrama. Aí é o que o Leon Chateau chamava de descompensação. É nessa hora que surgem as dores. É nessa hora que que aparecem as perdas de mobilidade articular. Tá? Não, as pessoas podem começar a aprender do zero, sim, com certeza. Como qualquer coisa pode começar a aprender do zero. Quando eu falo que o canal é destinado aos profissionais, significa que eu sempre vou falar coisas voltadas a como massagear outra pessoa, vamos dizer assim, entendeu? Eu sempre vou falar as coisas que direcionam você a massagear o outro, entendeu? Então, assim, quando você entra, por exemplo, no mecanismo X, você vai aprender do zero. Não me interessa se você sabe ou se você não sabe. Eu vou te desconstruir e você vai aprender do zero. Quando você vai para o evento, eu falo como que se a pessoa não soubesse nada. E se ela fosse rasa naquilo que eu vou falar. Por que eu faço isso? Porque realmente nessa área ou nesse método que eu estou propondo, desde quando eu faço o evento, desde as lives de aquecimento até quando eu faço o evento, é muito novo para as pessoas, para os profissionais, até para os profissionais, tá? Então é por isso que eu, na primeira aula do evento, eu já falo quais são os erros que a gente não pode cometer fazendo terapia manual. São 3 erros. Eu falo desses 3 erros. Eu falo e explico os 3 erros. Entendeu? Aí na segunda aula, eu ensino 2 linhas de avaliação. De forma muito simples, mas muito eficiente e que vai te trazer muita segurança. Depois na terceira aula, eu mostro as técnicas para aquela avaliação que você fez na aula 2. Portanto, se você vai para a aula 3 para ver só a técnica e não assistiu a aula 2, não vai adiantar nada. E na quarta aula, eu pego uma pessoa que tem dor, que de fato tem dor, tá? E aí faço o quê? Uso tudo que a gente fez nas 3 aulas e aplico nessa pessoa. Entendeu? Então é nesse sentido que eu falo que eu direciono para o profissional, ou posso falar diferente. Eu direciono o canal para profissionais e aspirantes a profissionais da massoterapia, da terapia manual. Entendeu? Agora, eu não vou dar o tratamento para nenhum paciente aqui no canal. Beleza? É isso. Então, ó, se a Duda aproximar agora, você vai ver que minha mão desceu no tecido dele, entrou no tecido dele. Tá certo? Então, já que a mão entrou, o que eu vou fazer agora? Eu dou um totozinho para baixo e não tiro mais o totozinho que eu dei para baixo. E vou pedir para ele fazer o quê? Flexione e estende o joelho. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenho o totozinho para baixo, mantenho a tração para baixo. Mas tem uma coisa aqui que é muito importante. Quando eu peço o primeiro ciclo de atendimentos, eu tenho a oportunidade de sentir a rigidez do tecido dele embaixo da minha mão. É essa sensação de rigidez que eu quero que desapareça à medida que eu vou pedindo para ele movimentar. Porque quando ele movimenta aqui, ele movimenta embaixo da minha mão. Quando eu peço para ele flexionar o joelho aqui, ele movimenta embaixo da minha mão. Esse movimentar embaixo da minha mão, num tecido que está aquecido, vai fazer com que esse tecido reorganize as linhas de distribuição de força tensional. Entendeu? Aí ele vai ficando molinho, molinho, molinho. Então, a hora que eu pedir 5 movimentos e o tecido já estiver molinho, acabou a liberação.
Então não tem um tempo, cada pessoa leva um tempo para isso. Você pode perguntar assim, Ronaldo, quanto tempo demora uma sessão? 1 hora. Mas você tinha proposto por avaliação fazer, sei lá, 6 sessões, 6 técnicas, desculpa, naquela sessão, e você conseguiu fazer só 4, não tem problema. Na outra sessão eu continuo as que eu não fiz. Beleza? De quanto em quanto tempo vocês fazem sessão? De 7 em 7 dias. Porque o corpo precisa se reorganizar. Olha que legal, começou a soltar o tecido dele, já começou a ficar muito mais molinho. Vai lá, de novo aqui. 1, 2, caraca, velho, tinha um limão aqui. 4 mais 1. 5. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só aqui, pergunta muito interessante. O pessoal olha para mim, eu acho que eu devo passar uma cara de muita tristeza, gente. Não é possível. Mas a pessoa perguntou assim para mim, ó, você é feliz? Muito. Veja, como é que eu não vou ser feliz trabalhando com uma coisa que devolve esperança para o outro? Como que eu não vou ser feliz trabalhando com uma coisa que a hora que eu acabo cada sessão, a pessoa que estava triste tem um sorriso de novo no rosto? Então, massagear o ponto certo e com isso aliviar as dores dos pacientes ali desde a primeira sessão traz muita felicidade para mim. Eu tô falando do lado profissional, traz muita felicidade. E no lado familiar, Ronaldo, sou muito mais feliz ainda, sabe por quê? Porque tudo isso que a gente desenvolveu, todo esse processo que foi desenvolvido, me permitiu mostrar um valor muito grande do meu trabalho. E um resultado, assim, surreal. Surreal. Tá? Então isso pôde valorizar também o preço da minha sessão. Então hoje, fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, eu posso atender 4 pessoas por dia e meu dia está ganho. Tá? E aí eu tenho tempo, muito tempo para ficar com a minha família, para curtir o crescimento da Valentina, coisa que eu não tive quando a Vitória tinha a idade da Valentina. Elas têm 14 anos de diferença uma da outra. Entendeu? Então, o processo que eu uso para chegar ao ponto certo e dessa forma aliviar as dores dos pacientes na primeira sessão, me fez chegar a esse ponto hoje, né? Me fez ter os resultados que eu tenho. Tá certo? E aí a próxima pergunta... engraçado, perguntaram a mesma coisa que tá aqui, ó. Perguntaram a mesma coisa que tá aqui. Com quem você estudou, Ronaldo? Peraí. Deixa eu fazer o movimento, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Com quem você estudou, Ronaldo? Na verdade foi assim, gente. Eu venho da educação física, tá? E como eu sempre fui gordinho, sempre fui gordinho, eu não quis, obviamente, trabalhar com emagrecimento, com estética dentro da educação física. Então, eu fui buscar o trabalho de prescrição de exercício para pessoas que tinham dor. E eu estava fazendo um curso em São Paulo, na época o curso chamava Método Mais Vida. Não tinha nada a ver com liberação. Mas um professor desse curso falou da liberação. E falou da Associação Brasileira de Rolfing na época. Aí eu me interessei, na verdade meio que fui desafiado. Ele falou assim, é caro, é muito difícil conseguir fazer, porque é caro, aí você tem que fazer uma prova, você tem que passar por uma entrevista. Eu falei, eu vou atrás desse negócio. E eu vou conseguir fazer isso aí. E de fato não é barato, tá? Hoje, para vocês terem uma noção, cada módulo, se eu não estiver enganado aqui,
ele deve estar em torno de uns R$ 1.700 cada módulo, tá? Então não foi um negócio barato. Só que eu fiz, na época lá eu aprendi as técnicas, só que era só técnica. Essa é a questão. Era só técnica. Eu saía massageando as pessoas e não tinha resultado. Ou eu até aliviava a dor da pessoa por uns 2 dias, mas depois voltava toda a dor e eu não sabia o que fazer. Entendeu? E eu conto isso na primeira aula do evento. Na verdade, eu conto como que eu cheguei, aonde eu cheguei hoje na primeira aula do evento, eu conto isso. Mas o primeiro contato que eu tive foi na BR. E depois, Ronaldo? Depois foi de cara nos livros, madrugada e madrugada e madrugada. E não é exagero, quem me conhece, quem está próximo, me sabe disso. Tá? Porque eu queria descobrir uma forma de poder avaliar. Porque chega um momento que eu entendi que o problema não era a técnica. Por exemplo, eu fiz a BR, Associação Brasileira de Rolf. Eu fiz MCMT, que são técnicas osteopáticas. Eu fiz quiropraxia. Eu fiz manipulação facial, esteco. Eu fiz uma porrada de coisa. E nada resolvia a minha angústia. As pessoas continuavam saindo da sessão melhor, mas depois com dor. Depois voltava a dor. Aí foi onde a gente entra nessa loucura de querer desenvolver como se fosse um protocolo de avaliação, e é importante eu dizer que cada pessoa vai apresentar uma coisa nesse protocolo, né? Então cada pessoa vai ter as suas linhas disfuncionais, e a gente demorou 5 anos para desenvolver esse protocolo, e depois testou esse protocolo por mais 3 anos. E quando a gente descobriu que dava certo, você acha que eu saí falando para os outros, querendo ensinar os outros? Aqui, ó, eu guardei para mim, só que foi aí que eu sempre falo. E aí Deus vem e fala assim, amigão, não é seu. Não é seu. Tá? E aí eu vou para uma UTI, fico 13 dias numa UTI. A hora que acordo, a coisa que eu mais penso é nisso, porque que eu volto, né? Mas enfim, isso é meio pesado. E aí um dia, depois que eu saio da UTI, na verdade 1 ano depois que eu saí da UTI, eu atendo uma pessoa já em pandemia, porque foi 1 ano antes da pandemia que eu fiquei hospitalizado. Eu saio e atendo uma pessoa e essa pessoa fala assim pra mim, menino, você tem que ir chorando. Ela fala pra mim, você tem que ensinar isso pra mais gente. E parece que foi uma coisa assim, foi uma mensagem muito forte, porque naquele momento ali, é como se eu tivesse entendido qual era o propósito que Deus tinha, né, pra mim, qual era o dom que Deus tinha me dado, né? E aí, a partir de então, a gente começa a fazer, né, a mostrar isso na internet, tá bom? Então, muito dos meus estudos foi de cara no livro mesmo, galera. Muito, 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 muito. Quem tá aqui na live, que teve a oportunidade de... foi um despertar, exatamente. Mexe comigo, faz. Mas enfim, quem tá aqui na live, que já teve a oportunidade de conversar comigo, sabe disso que eu tô falando e ver que muita coisa que a gente fala vem do erro e do acerto, sabe? Lógico que a ciência é sempre muito importante, né? Porque se não tem a ciência, como é que, né, a gente ia chegar na onde a gente chegou? Mas muita coisa também que estava ali nos artigos relacionado a padrões de movimentos, na hora do vamos ver, não dava muito certo, não. E aí eu fui entender depois por quê. Porque quando você faz um artigo científico, o ambiente tem que estar controlado. E quando você vai atender um paciente, você não está com o ambiente controlado, entendeu? E esse paciente também não está com a cabeça muitas vezes legal em razão da dor, né? Porque dor, ela sempre vem de uma experiência desagradável. Enfim, mas a gente demorou aí...
8 anos no final das contas para, né, ter a confirmação de que isso dava e dá certo, né? Vai lá, de novo, falei demais. Oh, soltou! Ia! Cara, você vai ficar zonzo, você vai ficar com a perna meio mole. Porque, sem brincadeira, gente, tá bom. Nessa área aqui, ó, que eu tô tocando, aqui, né, tocando, ó, tinha uma bola que nem um limão duro. E vou reforçar para vocês. A dor dele era no joelho esquerdo. E ó, tô falando com confiança. Era, hein? Ah, não, mas você não mexeu lá? Justamente, mexi no ponto certo. É o ponto certo que me dá segurança, é o ponto certo que alivia a dor dele. Não é mexer na ponta da dor. Vai lá, deita de lado e senta na maca. Põe o pé no chão, mas não levanta. Tá zonzo? Tá, né? Parece que tomou um goró. Espera um pouquinho aí, a gente já se levanta. E aí tem uma pergunta aqui também que é assim, ó. O que fazer para ser mais assertivo? Avaliar, tá? Avaliar. E quando eu falo avaliar, significa ter uma anamnese que possa te colocar, ou que possa dar para você uma linha do tempo da vida dessa pessoa, e que nessa anamnese tenha também as bandeiras vermelhas. Lembra, o intuito para você ser mais assertivo e mais seguro no que você faz dentro da terapia manual é sempre levar você para o ponto certo. Então, uma anamnese que te dê a linha do tempo desse paciente. Por que a linha do tempo? Porque eu quero ver ele me falar de disfunções primárias que ele possa ter tido. Um entorse no tornozelo, uma queda, uma cirurgia que ele possa ter feito, entendeu? E as bandeiras vermelhas para me dizer assim, eu posso ou não tocar nessa pessoa. E depois entra a outra parte que é ter uma avaliação, onde eu posso avaliar a postura desse paciente, e você vai ver isso no evento, tá? Ter uma avaliação onde eu posso fazer um exame físico funcional, você também vai ver isso no evento, então não perca o evento. Não fez sua inscrição ainda? O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo, ou no chat aí, ó. Nós acabamos de colocar o link. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, faça sua inscrição. Passou ou tá ainda? Diminuiu já bem. Né? Ó, que ele falou, diminuiu bem, quer dizer, mas ainda tá 11. Espera aí. Vocês acham que tá pouco travado ou não? Agora imagina o Marcos. Galera, todo mundo que tá aqui tem a melhor das boas intenções. Tá? E eu tô falando isso para que ninguém me entenda mal, mas todos terapeutas que estão aqui nessa live agora, eu tenho certeza que tem a melhor das boas intenções com seus pacientes. E por isso que eu falo que isso que eu trago para vocês agora, talvez para muitos aqui, é uma novidade. É uma coisa que, nossa, mas como é que acontece isso? Ele deve ser mágico. Não sou mágico, existe um processo que me permite fazer isso. Existe um processo que me leva ao ponto certo. Agora o que eu quero dizer para você, e é por isso que eu falei que todos têm boa intenção. O Marcos tem 10 anos de dor nesse joelho aqui, esquerdo. Eu mexi na perna direita dele. Ele tem 10 anos de dor nesse joelho esquerdo. Aí ele vai te procurar. Ele não está aguentando mais de dor. Ele vai procurar um massoterapeuta. Ele fala, tô com dor aqui no joelho esquerdo, já tem 10 anos e agora está incomodando muito. Você foi treinado, e a gente sabe que é isso, a procurar a causa da dor aonde? Ao entorno do local da dor. O que vai acontecer? Você vai fazer o trabalho com o Marcos e a dor dele vai continuar. E aí na sua cabeça, porque você tem boa intenção, eu sei que você quer ajudar o teu paciente, na tua cabeça vai surgir um negócio assim, ó. Eu acho que a técnica que eu estou usando não é a melhor. E você vai sair que nem louco procurando uma técnica nova para fazer
a massagem nas mesmas áreas que você fez, nas mesmas áreas, só que com uma técnica nova. E eu vou falar para você, não vai resolver. Então eu quero te tranquilizar para que você até não fique se frustrando. Quero te tranquilizar que tua técnica não é ruim e nunca foi ruim. O grande problema que o Marcos iria enfrentar é que provavelmente iria procurar um profissional. O profissional não teria ferramenta para chegar no ponto certo da dor dele. E aí ia acontecer o quê? A dor dele não ia melhorar. E ele ia falar o quê? Ah, acho que vou ter que conviver com isso mesmo. É assim mesmo, a dor é assim mesmo. Entendeu? Então, olha a importância de você ter um processo que te leve ao ponto certo. A partir do momento que você está tocando no ponto certo, você fica seguro do resultado. É isso, tá? E aí, como é que tá a zonzeira agora? Melhorou agora? Pode ficar em pé. Pode andar. Olha como tá instalando. Pode andar por toda a sala. Mudou a perna? Tá esquisito? Hã? Melhor. Mas você anda dançando assim mesmo? Não. Olha como é que ele tá andando. Né? É feito ainda. É feito ainda. Ó, vamos fazer o teste que você fez? Você ficou de frente para a Duda e você girou para lá. Faz o giro. Sim. Que se for que dói. Como é que tá agora? Sim. Vou até colocar o microfone nele. Vai voltar? Marcos, você chegou aqui com dor no joelho esquerdo. Eu fiz a liberação do lado direito e eu quero que você fale ali para todo mundo. A gente fez uma única técnica na perna direita. Como tá a sua dor agora? Sem dor. Nenhuma dor. Você não é um ator contratado por mim, não? Não. Porque senão o pessoal acha que é ator. Não. E tem que falar a verdade. De fato, tá sem dor? De fato, sem dor. Tá bom. É isso que eu falo pra você, gente. Isso que eu falo pra você. Você fica sofrendo, trabalhando no local da dor do cara. Soa, acaba com os dedos. É só saber onde tá o ponto certo. Beleza? Agora vamos deitar pro lado de cá. A Camila fala assim, mais do mesmo. Técnica muda, mas precisa do raciocínio clínico. Sim. Quando a gente desenvolveu, estava desenvolvendo o que a gente chamou de mecanismo X, que é um processo. O que significa mecanismo? Um processo organizado para realizar um trabalho. No caso, nosso trabalho é a terapia manual. Então, o mecanismo X é um processo organizado para que você possa realizar a terapia manual. Por que é X? Para que você possa realizar a terapia manual no X da questão, no ponto certo. Para que você possa apertar o parafuso correto. Então, mesmo que a pessoa está começando, se ela não tem um potencial de desenvolver ainda, para fazer ainda o raciocínio clínico, a própria placa de 1 milhão traz raciocínio para ela. Porque na placa, você coloca a pessoa em determinadas posições, e se nessa posição tiver acontecendo o que está escrito na placa, você já tem o que deve ser liberado ali. Então você nem precisa ficar quebrando a cabeça. À medida que você vai repetindo isso, você vai desenvolvendo curiosidade. E aí a gente tem todo o material técnico, teórico, para esclarecer essa curiosidade. Mas, quando você tem a placa, meu Deus do céu, a vida muda muito na terapia manual. Porque só precisa colocar a pessoa nas posições, tá certo? Colocou a pessoa em uma determinada posição, que está ali dentro da placa, tem um dizer na placa. Então o que acontece? Eu coloco o Marcos nessa posição aqui. Captura a imagem dele. Beleza? Beleza. Aí eu vou pegar a minha placa. Olha que interessante. Aí eu vou pegar a minha placa. Eu vou ler o que está na placa. Aí na placa está escrito assim, ó, cabeça inclinada. Aí eu vou e olho para a foto dele. Eu leio o que está na placa. Cabeça inclinada. Olha na foto. Tá inclinada? Tá. Marco na placa.
Quando eu marco na placa, já embaixo de onde está escrito cabeça inclinada, tem todas as técnicas que eu devo fazer. Ou seja, todas as áreas que eu devo abordar com a técnica. É muito fácil, galera. Você só precisa fazer o quê? Aprender as posições. Por isso que muitos terapeutas nossos aprendem do absoluto zero. Eles aprendem as posições. Aprendeu as posições, já era. Pode deitar aqui, Marcos. Você vai deitar de lado, tá bom? Desse lado mesmo? Não, do outro, para lá, para ficar o esquerdo para cima. Agora a gente vai no esquerdo, para que a gente vai na lateral do glúteo. Flexiona o joelho. Os dois. Isso. Deixa eu colocar aqui essa almofadinha. Aí, pode fechar. Galera, ó, essa técnica aqui é muito difícil. Eu acho que você não vai conseguir fazer, tá? Muito difícil. É nada, gente. É muito fácil. É muito fácil. Oxi. Então, ó. A pelve do Marcos, a largura pélvica do Marcos, ela não é uma pelve exageradamente larga, tá? Então eu coloquei essa almofada nele. Pode ver que a hora que eu coloquei a almofada, deixa o corpo solto, ele rodou pra cá assim, ó, porque a perna levantou muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a almofada, tá? Que aí fica melhor. Agora, eu não vou... Gente, por favor, tá? Entendam que as redes sociais pegam no pé disso. Então, eu não vou tirar a camiseta dele daqui, eu não vou baixar a bermuda, nada. Só quero que você entenda que aqui onde tá a minha mão, ó, tem a crista ilíaca. Tá bom? Eu venho 2 dedos abaixo da crista ilíaca. E apoio, eu brinco, né? O calcanhar da mão aqui, ó. Logo abaixo do meu dedo, pegando a parte da frente, ó. Tá? Da coxa ali, do início da coxa, né? E o restante da minha mão pegando toda a área lateral. Aí eu venho aqui, ó, ficou aquele desenho de tique assim, né? Ticou. Aí eu venho e encaixo a outra mão aqui. Cara, o posicionamento da mão é só isso. Mais nada. O posicionamento da mão é só isso, mais nada. Mais nada mesmo. Aí eu vou fazer os passos da liberação. Qual é o primeiro passo? Mesma coisa, é o contato. Por que eu faço o contato? Para minha mão aquecer a área e aprofundar. Essa propriedade do tecido de ter vamos dizer, esse poder de aquecimento, na verdade é uma propriedade do tecido conjuntivo chamado esterese, ou seja, esse tecido consegue acumular energia nele, tá? E a partir do momento que acumula energia no tecido, eu gero um aquecimento e minha mão aprofunda. Tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, e eu tenho que fazer ele sempre junto com o primeiro passo, é a minha intenção. O que eu quero que aconteça? Olha, eu quero que ele melhore a dor do joelho esquerdo. Já melhorou, mas eu continuo com essa intenção, porque é a intenção que me mantém focado naquilo que eu estou fazendo. O terceiro passo sempre é a direção. Então eu vou verificar, sem desencostar a minha mão da pele dele, para onde o tecido está rígido. Está rígido nessa direção aqui, ó. Então, a hora que eu for fazer o terceiro passo, eu vou dar uma tração nessa direção aqui. Depois que eu dou essa tração, ele junta os pés, deixa os pés juntos e só vai abrir e fechar o joelho, vai. Abre e fecha o joelho. Abre, mas pode fechar mesmo. E fecha o joelho. Abre e fecha o joelho. Ele vai fazer isso 5 vezes. Então, pode parar, pode parar. Essa é a sequência que a gente vai fazer. Então, contato, intenção, direção, tá aqui, né? Ó, e movimento, que é ele abrir e fechar o joelho. Beleza? Só vou virar a folha aqui, gente, para eu... poder... Pra gente não ficar silenciado aqui, né? Então vai lá, valendo, né? Eu quero relatar para vocês novamente que a dor do Marcos, ela começou há 10 anos, tá? Mais ou menos 10 anos. E o Marcos trabalhava... Com o que você trabalhava, Marcos, na hora da anamnese? Trabalhava na produção.
Ele trabalhava em linha de produção, o que que era? Fazer trabalho repetitivo, né, de força, colocar painel, montagem de painel. Né? Ah, tá. Ele trabalhava em linha de produção de montagem de painéis, tá? E ele começou com essa dor há 10 anos no joelho esquerdo. 10 anos. Por isso que a hora que você acha o ponto certo e você toca no ponto certo, a pessoa fica tão zonza. Porque é uma coisa que o sistema nervoso já se adaptou. É uma coisa que está ali com ele há 10 anos. Tá? Uma coisa que já está ali, ó, há muito tempo. Tudo bem? E aí eu tenho uma pergunta, enquanto a mão vai aprofundando aqui, eu tenho uma pergunta assim, ó. O que te fez entrar nessa área foi o que eu acabei de explicar agora, né? Como eu tive contato com a liberação. E aí tem uma outra questão que é assim, qual o problema mais sério para resolver com liberação miofacial? Cara, é assim, ó. A grande questão, ou os casos mais complexos com a liberação, são casos de inflamação de raiz nervosa, tá? E por que ele é complexo? Porque quando a pessoa está com inflamação de raiz nervosa, a gente tem que ir tocando nessa pessoa do jeito que dá, vamos dizer assim. Por quê? Normalmente uma pessoa que está com inflamação de raiz nervosa, eu consigo capturar uma foto anterior dela. E na leitura dessa foto anterior, pelo processo que a gente consegue tirar ela dessa situação. Só que não é igual quando a pessoa não tem inflamação de raiz. Quando a pessoa só tem dor, mas não tem inflamação nessa parada. É só a dor. É uma coisa. Quando tem inflamação, ao invés de eu trabalhar a cada 7 dias, eu vou trabalhar com essa pessoa dia sim, dia não. Tá bom? Eu trabalho com essa pessoa dia sim, dia não. Agora, você quer ver um caso... Essa pessoa vai sair. Agora, você quer ver um caso complicadíssimo para lidar com liberação? Mas muito complicado? Ó, deixa eu só fazer a tração aqui, que agora afundou, né? Eu vou fazer a tração. E aí, separa e fecha o joelho. Vamos lá. 5 vezes. 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer uma vibração aqui também, que é só vibrar a área, contando até 10 segundos, tá? Não é que você vai fazer 10 vibrações, é 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu faço a tração, quando eu faço essa vibração, eu perdi aquele totozinho, aquela tração. Então eu tenho que voltar e dar o totozinho de novo. Um caso muito complexo de lidar na liberação miofascial é quando, sabe, a pessoa ela está começando com uma dorzinha lombar e ela não liga muito. Aí essa dorzinha lombar começa a descer para a perna dela. E ela fala o quê? O quê? Antes de virar uma dor ciática muito forte, eu vou na farmácia tomar uma injeção. E ela chega na farmácia para tomar essa injeção, e o farmacêutico vai e aplica a injeção do lado que ela está com dor. A hora que o farmacêutico aplica a injeção, essa injeção pega a agulha, né? Pega um ponto gatilho que está ali latente. E esse ponto gatilho que estava latente, ele hiperativa. E ao hiperativar, a dor é insuportável. É uma dor lancinante. É uma dor que, além de lancinante, ela é martirizante. É uma dor horrível, horrível. E aí, nesse caso, quando é por seringa assim, não adianta. Essa pessoa vai ter que ir no médico, vai ter que entrar com medicamento,
para baixar os pulsos neurais. E aí, junto, enquanto ela está tomando esse medicamento para baixar o pulso neural, a gente vai entrando com a técnica no ponto certo para ir aliviando a dor dela. Porque se não entra com medicamento, os pulsos neurais ficam muito altos, e você não consegue fazer nada. Nada. Não tem jeito. Tá? Por quê? Houve a agulha pegou nesse ponto que estava latente. Mas Ronaldo, mas e quando faz um agulhamento a seco para desativar pontos gatilhos? Então, mas o agulhamento a seco existe uma técnica. A injeção, o cara colocou a agulha, injetou o líquido e tirou. Entendeu? E a gente sabe, quando você começa a desativar um ponto gatilho, se você não vai para desativação desse ponto gatilho até o final, lascou. A dor da pessoa vai piorar. Então, por isso que eu só faço desativação de ponto gatilho quando ele é importante para aquela cadeia, né, de áreas disfuncionais que eu estou trabalhando. Mas fazer só o ponto gatilho, mas de jeito nenhum. Porque uma que ele pode reincidir, ele vai reincidir, e ele pode gerar essas dores horríveis. Tá? A gente tem que estar muito atento com isso, cara. Muito atento. Vamos lá. De novo, faz o movimento. 1, aí agora começou a soltar. 2, 3, 4, 5. Vão vibrar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Muito bom. E assim, né? A Eliane até fala ali, ó. Tem pessoas que qualquer dor procura farmácia. Gente, a gente tá com um problema, isso é mundial. Uma questão muito séria no comportamento humano. Tá? Tudo que está acontecendo no mundo está deixando as pessoas muito inseguras. E elas querem ter a segurança na maior velocidade possível. E elas vão aonde? Quando tem dor? Elas correm atrás da farmácia para resolver isso logo. Elas querem se sentirem seguras o mais rápido possível. E aí é o que eu sempre falo. Alguma coisa está errada numa sociedade na qual a cada esquina surge uma nova farmácia. Entendeu? Então, o comportamento das pessoas nos últimos anos mudou muito. Né? Mudou muito. E você pode notar que as pessoas estão muito mais perfeccionistas. Elas têm muito mais medo do erro. E agora, deixa eu falar uma coisa para você. Existe algum aprendizado sem o erro? Porque errar não é fracassar. O erro faz parte da reconstrução, da adaptação. Então eu me adapto, reconstruo e evoluo. É assim que se aprende. Então você pode ver que as pessoas hoje cada vez mais têm dificuldade de aprendizado por conta do perfeccionismo. Tá? E isso, na minha opinião, é uma das coisas que faz as pessoas, por qualquer motivo que seja, principalmente na dor, correr atrás da farmácia. Vai lá, pode fazer de novo. 1, 2, 3. Caramba, deu até um estalo. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, gente, entra a importância dessa questão do ponto certo, entendeu? Porque se eu massageio o ponto da dor ou a área em torno da dor e essa pessoa não melhora, ela muitas vezes
perde um pouco da confiança no terapeuta e vai correr na farmácia. Vai correr na farmácia. Vai correr na farmácia. Tá? Então, é importante achar o ponto certo para que cada vez mais a gente fortaleça o nosso trabalho como massoterapeuta, como terapeuta manual, como profissional de educação física, tá? Alguém me falou assim, Ronaldo, profissional de educação física pode fazer o curso? Lógico, eu sou da educação física. Tá bom? Eu sou da educação física. Né? Com certeza. Então, a gente precisa começar a olhar para quem tem dor com o entendimento do que de fato é a dor. Né? Gente, a dor de fato são experiências desagradáveis. A pessoa viveu uma experiência desagradável, seja ela física, ou seja ela emocional. E ocorre hoje um julgamento, eu falo, cara, para que esse julgamento? Que é um julgamento no sentido de que, é só uma dor emocional que ela tem. Ela tem só uma dor emocional. É dor. A dor emocional é uma vivência desagradável emocional. É dor. E muitas vezes dói mais do que a dor que vem de uma experiência física, sensorial. Uma experiência desagradável física, sensorial. Tá? Então a gente tem que parar com isso. A pessoa está fingindo. Cara, entenda o que é dor. Entender o que é dor, você vai entender como trabalhar com essa pessoa. E se você encontra o ponto certo, você encontra uma área disfuncional, por quê? Quando eu encontro uma área disfuncional, eu não estou mexendo no músculo, eu não estou mexendo numa fáscia só, eu não estou só tocando na pele, dentro do corpo está tudo junto e misturado, aquela área tem nervo, aquela área tem músculo, aquela área tem tecido conjuntivo, aquela área tem vascularização, tem tudo junto e misturado. Você acha que a coisa é separadinha como a gente vê na faculdade? Não é não. Tá? E aí, se essa pessoa está vendo experiências emocionais desagradáveis e ela está tendo um acúmulo de energia em uma área do sistema nervoso periférico, ao tocar naquela área, esse acúmulo de energia pode ser liberado. Que é o que a gente chama de catarse. Gente, pelo amor de Deus, o nosso corpo, ele é um corpo físico, ele é um corpo psíquico, ele é um corpo social e ele é um corpo financeiro cultural. Quando uma dessas áreas não está sendo atendida, esse corpo vai cair em experiência desagradável. E em virtude dessa experiência desagradável, aquela dor física vai surgir. Mas essa dor física vem de experiência desagradável física ou pode vir de experiência desagradável emocional. Entende? Aristóteles dizia o seguinte: o ser humano é um ser imperfeito e carente, e que precisa da comunidade para a sua completude. O ser humano é, então, um animal social. E quando ele não tem a comunidade para se completar, ou quando o ambiente onde esse ser humano está inserido é um ambiente que gera experiências desagradáveis para ele, ele se coloca em luta ou fuga. Ou seja, a corrente sanguínea dele se enche de cortisol. E toda vez que eu tenho cortisol na corrente sanguínea, o corpo entende que eu tenho aquele cortisol para lutar ou fugir. Então o corpo entende que eu tenho uma proteção ativa. E se eu tenho cortisol, o sistema imune perde a sua eficiência. Por quê? Eu não posso ter dois sistemas imunes funcionando ao mesmo tempo. Então o corpo entende que, reptilianamente falando, quando o sangue está cheio de cortisol,
ele está protegido para que eu possa ter força para lutar ou fugir. Entendeu? Então, olha a importância do ambiente. Por que o ambiente é importante? Porque nós somos, enquanto seres humanos, imperfeitos e carentes. E precisamos da comunidade para a nossa completude. Tá certo? Nós somos, então, segundo Aristóteles, tá? Não sou eu que falo isso, não. Nós somos animais sociais. Vai lá, abre e fecha de novo. Ah, liberou. 1, 2, 3. Opa! 4, 5. Ó, a vibração tá liberado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você acha que você ficou zonza na outra? Você vai ver nessa. Vamos lá. Do jeito que você tá aí, já senta lá e põe o pé no chão. Mas só senta e põe o pé no chão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, como é que tá? Tá meio zonzinho ou não? Imagina se não. E aí, ninguém vai perguntar hoje assim, ó. Ronaldo, mas por que fica zonzo? Porque tem gente que tá chegando hoje pras lives, né? Fica zonzo, gente, porque é o seguinte. Que nem eu falei pra vocês. A gente tem um alvo, né, quando a gente tá tocando, que é chegar a nível de tecido conjuntivo. Que o nosso toque chegue a nível de tecido conjuntivo. Então, portanto, a liberação miofascial, ela tem um nome também de massagem profunda. Não porque eu faço força para massagear, mas porque a minha mão tem que aprofundar para acontecer essa liberação. Só que nesse tecido que eu aprofundo a mão, o que acontece? Ele tem muita terminação nervosa. Muita terminação nervosa livre. E a área que está densificada, que está disfuncional, ela está recebendo muito pulso elétrico. Os pulsos elétricos estão descontrolados, entendeu? A hora que eu faço a liberação, esse pulso elétrico descontrolado, não, que estava acelerado, ele desacelera. Aí a pessoa já tem a questão de ficar zonza por estar deitado e sentar. Aí mais a desaceleração desse pulso elétrico deixa mais zonzo ainda. Tá? E aí, como é que tá agora? Tá bem? Pode levantar então. Olhando. Andando nas nuvens. É muito louco isso. Ele parece que ele não sabe andar. Porque tava tão. Porque, gente, entenda uma coisa: o sistema nervoso dele acostumou a fazer os movimentos com duas áreas muito disfuncionais. Então, o normal para o sistema nervoso dele era fazer o movimento do jeito que ele estava. Entendeu? Agora libera. Isso é uma das coisas que deixa as ondas também. Pô, o sistema nervoso fala, mas isso não é normal. Eu não estava assim até agora há pouco. Então, portanto, amanhã pode acontecer o quê? Ele pode ficar, mesmo que o toque não foi forte, ele pode ficar muito dolorido. Porque o sistema nervoso vai, epa, peraí, não era assim. Isso leva 48 horas. Depois das 48 horas é só alegria. Entendeu? Bom. Gente, olha só, eu quero chamar a atenção. Eu vou perguntar, né, pá? Como é que tá a dor no joelho agora? Sem dor, tá tranquilo. Faz o teste aí pra ele dizer que foi de girar que doía, né? É. Girar. Até agora até gira mesmo, né? Gira. É mais aliviado. Olha só, eu quero deixar isso muito claro. O Marcos tinha dor no joelho. Há mais de 10 anos, né? E era no joelho? Era no joelho esquerdo. E a dor melhorou que a gente mexeu aonde? No direito. Mas melhorou mesmo? Melhorou. Com certeza. O povo pode acreditar. Pode, sim. Então, gente, isso que é o que eu falo de massagear o ponto certo e aliviar a dor do cliente desde o primeiro atendimento. Eu nunca atendi o Marcos. Eu não fiz nenhuma outra sessão antes dessa nele. Tá bom? É a primeira sessão e ele chegou aqui, a gente fez a técnica e pronto. 2 técnicas, pronto. A dor não tá mais lá. Porque existia um ponto disfuncional que gerava a dor. É isso.
tá? Então eu quero agradecer muito, Marcos, por ter participado. Quando vocês topam participar, mais gente aprende lá do outro lado. Quero agradecer todos vocês que estavam aqui participando, comentando, perguntando. Gratidão de verdade. E caso você ainda não esteja inscrito no evento O Ponto Certo, você não pode ficar de fora desse evento. Para se inscrever, clica no link que está na descrição desse vídeo ou no link que está na minha bio do Instagram e faça sua inscrição gratuitamente. Enquanto o chat ainda estiver ativo, você pode clicar nele aí, né? E clicar no chat e também... tem um link, desculpa, no chat, confundi tudo, né? Tem um link no chat, você pode fazer sua inscrição. Valeu? Essa live vai ficar gravada no meu canal Mecanismo X Liberação Miofascial. Fique com Deus, gente. Deus abençoe todos vocês aí. E até 12:30.